Mas eu sinto-me feliz, não é? E eu valorizo muito a alegria, concordo perfeitamente com a expressão do Papa. E eu conheço religiosos que não são felizes, não são alegres e, portanto, isso transmite-se. Onde estão, as pessoas percebem que não há alegria. E a alegria realmente transforma. A alegria, uma atitude alegre perante alguém que está em sofrimento, uma alegria sã, não uma alegria de algazarra, não é? Mas a alegria pode libertar, pode suavizar o sofrimento, pode diminuir, pode aliviar, portanto, pode ter um impacto muito positivo. Eu chamo-me José Paulo, mais conhecido por irmão José Paulo, natural da Ilha da Madeira, tenho 52 anos e estou aqui no continente já há muito tempo, há mais tempo do que na Ilha da Madeira. Portanto, sou mais continental que madeirense. 84 foi um ano importante para a minha vida, como jovem que era, tinha 17 anos e comecei a sentir alguma inquietação para um estilo de vida que eu ainda não percebia qual. Cheguei a fazer uma experiência de uma semana no seminário, mas percebi claramente que não tinha vocação para sacerdote desde essa altura e, portanto, ainda hoje não tenho dúvidas que não era a minha vocação ser sacerdote. Mas sentia qualquer coisa que nem eu sei explicar. Sei que em 84 o pároco da minha paróquia, que me conhecia, não é? Convidou-me para participar num campo de férias na Casa de Saúde de São João de Deus do Funchal. Foi um fim de semana, não era um campo de férias, foi um fim de semana, 2 dias. E esses 2 dias marcou-me completamente. Foi o primeiro contacto que eu tive com os doentes, com a Casa de Saúde, que era muito conhecida pela Casa dos Malucos, mas eu não conhecia fisicamente, nunca tinha tido contacto com essa experiência, e fui esse fim de semana com outros jovens de várias partes da ilha, não é? E aí sim foi um autêntico tsunami na minha vida. O contacto com os doentes, não tanto com os irmãos, com os doentes, este contacto com doentes mentais profundos, aqueles deficientes, muito apelativos, que se aproximavam, que queriam tocar, que queriam falar. Tudo aquilo foi muito confuso para mim, mas marcou-me. E foi aí que eu comecei a ficar realmente, entre aspas, perturbado. Não disse nada em casa, não disse nada a ninguém, mas aquilo foi mexendo comigo e eu não me sentia muito bem. E falava com muita frequência da Casa de Saúde, já depois de sair. Passaram semanas, passaram meses e aquilo continuava a incomodar-me, não é? Eu queria voltar. Então eu voltei lá. Falei com o Padre Nuno, que era um irmão sacerdote e responsável da pastoral vocacional, e foi aí que eu pus a hipótese, se eu quisesse continuar, como fazer. Primeiro tens que vir aqui, pontualmente, vais de vez em quando e vais vendo. E assim foi. Durante o ano de 1984, ia lá com alguma frequência, comia com os irmãos, estava com os doentes e um ano depois o irmão responsável daqui do continente perguntou-me se eu queria continuar. Eu disse que sim e aí outra bomba, tinha que informar os meus pais. Com a minha mãe foi difícil falar, foi difícil porque eu sou de uma família católica muito cristã. O meu pai e a minha mãe sempre admiraram os sacerdotes, nunca, portanto, nesse tempo mais do que hoje, mas ter um filho da vida religiosa nunca surgiu. A minha mãe reagiu positivamente, chorou de alegria, porque era um sonho que ela nunca tinha partilhado, ter um filho sacerdote, não era o meu caso, mas a vida religiosa aproxima-se. O meu pai chorou furioso, zangado, triste, frustrado, porque tinha um sonho para mim, gostaria que eu fosse advogado, e eu era o filho que tinha estudado, que estava a estudar um pouco mais, porque como não podia trabalhar na terra, como os outros, como era normal na época, tinha que estudar porque era deficiente físico, então ele tinha um sonho, construiu o sonho dele, e realmente foi uma frustração para ele, foi um banho de água fria, e demorou muito tempo a entender. E para não alongar muito, eu depois vim para continuar. Eu cheguei a dizer ao meu pai, eu tenho 18 anos e eu quero ir. Eu respondi isto ao meu pai, eu já tenho 18 anos, sou eu que decido, vou.
O meu pai nunca concordou, ou nessa altura não concordou, e teve muito tempo sem aceitar. Só aceitou quando vim para o continente, fiz o postulantado, fiz o noviciado, e depois professei em Barcelos, e convidei, fui à Madeira uma vez antes da profissão, e ele foi percebendo o meu comportamento, que afinal não era assim daqueles religiosos que fica fechado em casa e que não contacta com ninguém. Mas ele mudou de opinião quando veio à minha profissão. Aí percebeu o sítio onde eu vivia, o que eu fazia, o estilo de vida, as pessoas que se relacionavam comigo, e aí mudou completamente. E a partir daí tinha orgulho em dizer aos seus amigos que tinha um filho, irmão de São João de Deus. Portanto, foi realmente mais uma mudança importante na minha vida, na família. Os meus irmãos mais velhos, sobretudo, diziam: isso passa, são coisas da idade, passa. Não gostaram muito da ideia, passa, mas ainda não passou. E terminando este percurso, hoje sinto-me muito bem acolhido em toda a família, todos os meus 6 irmãos. Têm muito carinho por mim, e somos muito unidos, e curiosamente tive um irmão mais novo, com menos de 11 anos que eu, que nasceu muito mais tarde, já era eu, portanto nasceu muito mais tarde, com 11 anos depois, e entrou no seminário, hoje é religioso, padre, portanto teve um percurso mais facilitado do que o meu. Eu cortei o mato. E, portanto, quando ele apareceu com essa vocação sacerdotal, o meu pai já aceitou mais facilmente, porque já tinha a experiência anterior. E nós dois damos apoio muito um ao outro, e, portanto, a família ficou enriquecida com 2 religiosos. Portanto, os meus pais têm netos, têm um sacerdote, eu tenho 2 religiosos e um deles sacerdote, e somos uma família muito, muito unida neste sentido. E eu sinto-me muito acolhido pela família e sinto também contribuo a alguma coisa para a família, não é? Foi um bom percurso. Eu lembro que a primeira etapa no postulantado, quando saí da Madeira e vim para o continente, vim com um colega, que hoje é meu primo, casou com uma prima minha, um colega que não era da família, mas que fez aquelas experiências de campos de férias comigo, e mais tarde também quis entrar, e viemos os 2. A primeira etapa sofremos muito pela fase de integração, por causa da nossa pronúncia madeirense, sofremos muito, a rejeição, e o meu colega sofreu tanto que foi embora. A segunda etapa, já o noviciado, o outro colega foi embora e eu fiquei, portanto, desde o princípio senti alguma segurança daquilo que eu queria, porque o primeiro contacto marcou-me tanto que ainda hoje sinto-me seguro pela opção que fiz, e nunca tive dúvidas da opção que fiz, nunca. E tenho contactado com muitas congregações, outras formas de vida religiosa, e não me enganei na família religiosa que escolhi. Portanto, é este o carisma que eu quero, e, portanto, nunca senti assim uma instabilidade ou incerteza sobre a escolha que fiz. Mas no noviciado senti alguma turbulência, porque éramos um grupo de 7, e havia alguma insatisfação de outros colegas, porque nós caminhamos em equipa, em grupo, em comunidade, mas cada um faz o seu caminho, não é? E há uns mais seguros que outros, e podemos ser influenciados, porque era jovem, não é? Tinha 20 anos, 19, 20, 21, e, portanto, em algum momento, e depois de professar, depois só professamos 4, e em algum momento senti mesmo, chegou-se a pensar mesmo, porque não vamos embora, abrimos um restaurante, nós somos sócios, as nossas mulheres podem trabalhar na cozinha, conceito bem tradicional, que hoje já não é verdade, já não podia ser, mas pensamos coisas assim concretas, simples como esta. Eu lembro das pessoas, dos colegas que diziam isso, e, portanto, quase que algum queria ir embora porque não se sentia bem, eu queria mudar o seu rumo e não queria ir sozinho, então houve ali uma tentativa de vamos todos. E já aconteceu noutras congregações, em outros momentos, serem em grupo, não é?
Nessa fase pensei 2 ou 3 vezes, sim, mas talvez porque a vocação é esta mesma, fiquei. A minha vida não pode, no fundo, radicar-se numa frase ou duas, mas posso sublinhar uma que marcou mesmo e marca e continua a ser guia, que é uma expressão que São João de Deus teve perante uma família pobre, que disse, partilhou com quem estava com ele, dizia: tão pobres e maltratados os vi, me partiram o coração. Esta sensibilidade para com o outro realmente mexeu, continua a mexer e orienta-me, não é? Claro que temos outras orientações, mas é uma frase que continua a ter significado. Um episódio no Telhal, foi uma casa onde eu tive um ano de formação, 11 anos no total. Foram os primeiros anos da minha vida, numa casa muito grande, com muitos doentes, e trabalhava numa unidade com doentes com um grau de autonomia moderado ou bastante baixo, mas pessoas com deficiência mental moderada. E impressionou-me uma vez, ao estar no pátio com eles, a acompanhar, simplesmente estar presente para que não houvesse problemas na relação entre eles. E fiquei impressionado quando vi um doente com deficiência profunda tirar o lenço do seu bolso e limpar o nariz a um outro colega ainda mais deficiente do que ele. Isso foi uma grande lição para a minha vida. Quer dizer, se este que à partida não tem capacidade, depende de nós e consegue fazer isto, nós que temos mais recursos, temos a obrigação de o fazer, não é? Eu apesar de estar há 34 anos, vou fazer 34 anos na Ordem, não passei por muitos sítios, não vivi em muitas casas, passei por todos, com certeza, e por muitos mais, mas só vivi no Telhal, Lisboa, Barcelos e agora nos últimos 9 anos em Nampula, Moçambique. Portanto, não passei por muitos sítios em termos de vivência. E agora os últimos 2 anos, com certeza, que estão a marcar muitíssimo, não é? É uma experiência completamente diferente, toca-se no limite de muita coisa, nos extremos, e, portanto, marca e tem crescido com essas experiências, não é? Mas a que tem marcado mais é claramente Nampula, pelas circunstâncias. Pela experiência que é nova, tudo é novo, a cultura é diferente, o povo é diferente, o nível de necessidades é outro, e eu, pela forma de ser, também identifico-me mais com este nível de realidade, não é? Portanto, porque sinto que há muitas oportunidades de fazer bem a alguém, de dar oportunidade a alguém, de fazer pontes entre pessoas. É um meio onde falta tanta coisa que nós podemos dar muito mais. Aqui em Portugal e na Europa em geral, e na nossa cultura e sociedade, parece que todos já estão cheios, todos já têm tudo. É muito mais difícil fazer bem, porque a pessoa já tem. Isto é como dar comida a quem tem a barriga cheia. A pessoa não vai gostar porque não vai ter prazer nenhum, porque já está satisfeito. Então, onde estou, em Nampula, as necessidades são tantas, as solicitações são tantas, a miséria é tanta, que qualquer coisa, por muito pequena que se faça, pode ser uma grande resposta. E isso, com certeza, que enche o nosso coração, não é? E aí sinto-me feliz como irmão de São João de Deus. No geral, a Ordem está a saber dar respostas às exigências da sociedade. Só que nós queremos mais. Nós também já temos um ritmo mais acelerado do que era no passado, também queremos mais e mais e mais. Mas o que eu acho é que a Ordem não pode hesitar e tem que intervir. Há necessidades concretas, vamos intervir. Não me parece complicado reunirem-se 2 ou 3 irmãos para um projeto que pode durar 1 ano ou 2 anos. Vão viver em comunidade, mas o projeto é 2 ou 3 anos. Vamos responder a necessidades concretas. Portanto, tem que haver esta flexibilidade
e esta prontidão na resposta às necessidades reais, porque a Ordem existe e a Igreja existe para servir o povo. Por isso, vamos estar lá quando o povo necessita da nossa ajuda. A Ordem já é aberta nesse sentido, é ecuménica e universal, como é a Igreja Católica, portanto, aberta, dá liberdade. Só que as nossas casas têm uma identidade, que é cristã e católica, mas não, a diferença é que nós não impomos. Portanto, é assim que mesmo aqui em Portugal, já há muitos anos, as nossas equipas de pastoral da saúde têm espaços ecuménicos e se fala dessa abertura e desse respeito pela diferença dos outros. Já há muito tempo que introduzimos isso na província portuguesa, eu lembro-me e penso que continua. Portanto, criar até um espaço de oração que seja neutro para todas as igrejas e todos os grupos religiosos, para dar liberdade à pessoa de se expressar em termos espirituais. Portanto, a Ordem tem esta dimensão que já é muito positiva. Não é necessário ser irmão para ser hospitaleiro, claramente, não é necessário. Ser hospitaleiro é uma atitude humana. Qualquer grupo, cristão ou não cristão, pode ser hospitaleiro e nós sabemos que os muçulmanos promovem muito a caridade e, portanto, são hospitaleiros também. Todos aqueles que acolhem, que são sensíveis, que são tolerantes, são hospitaleiros. Portanto, não é preciso ser cristão e muito menos ser irmão consagrado para ser hospitaleiro. Não é uma coisa só nossa. Nós temos uma identidade hospitaleira, mas não é preciso ser irmão para ser hospitaleiro. Aquilo que eu deixo, o pronto passo, é uma imagem. Se eu deixar uma imagem de Jesus Cristo, um Jesus Cristo que é irmão e que está presente e que intervém e que é sensível, porque o cristão tem que ser a expressão do próprio Cristo, não é? Nós somos enviados por Deus, então nós temos que ser a expressão desse Deus que é amor. Portanto, se eu, por onde passo, deixo essa imagem de um Deus que realmente existe, não é? Porque agiu na minha pessoa, em algum momento. Já deixei alguma coisa. Se isso transforma o mundo, não é comigo, nem sei. O importante, aquilo que eu acho é que eu procuro semear. E o agricultor, quando semeia, não sabe se vai recolher, nem sabe se vai ver crescer a planta. Mas o papel dele é semear. E depois vem outros escolher, não é? Portanto, a gente vai semeando. E eu acredito que tenha semeado algumas sementes boas. E até sei que algumas não germinaram, mas um dia podem germinar.